Olá, amados, graça e paz. A palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nos dá um grande ensinamento. Ela diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Só aqui a gente já tem um grande ensinamento. Precisamos ter discernimento para discernir o tempo em que estamos vivendo. Se há tempo para todas as coisas, temos que discernir o tempo que estamos vivendo. E no versículo 8, na parte B, diz: há tempo de guerra e tempo de paz. Uma tradução da NVI diz: há tempo de lutar e tempo de paz. E eu posso dizer com toda convicção e certeza que este é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de lutar, tempo de guerra. Queridos, é tempo de estar alerta. Muitos de nós temos baixado a guarda. Muitos de nós temos baixado as armas. Não é tempo para isso. Estamos vivendo tempo de guerra. E essa guerra, o apóstolo Paulo nos explica sobre ela quando ele fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores tenebrosos deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo estava falando para a igreja, nos mostrando que a batalha, quando diz respeito à igreja, é contra principados, é contra potestades. E é isso que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E a pergunta é: o que vamos fazer? Vamos retroceder? Vamos nos esconder? Ou vamos realmente levantar como igreja, com as armas que nós temos, revestido da armadura de Deus e entrar nas regiões celestiais em oração, em clamor, em intercessão, em batalha espiritual? Enfrentar a guerra ou vamos nos acuar, esconder como ela? Queridos, não falo guerra apenas pela igreja, por tudo que estamos vivendo e por todo o ataque que podemos perceber que a igreja brasileira está recebendo, mas falo pela sua vida. Falo da sua casa, da sua família. Não é tempo, queridos, de acuarmos, não é tempo de baixarmos guarda, é tempo de guerrear. É tempo realmente de levantarmos clamor, intercessão, oração pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. E aí sim também continuar nesse propósito, guerreando pela igreja, ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Porque como igreja, Ele nos deu poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo poder maligno não nos causará dano nenhum, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O inimigo virá em guerra, virá por um caminho, mas por 7 caminhos tem que fugir da nossa presença. Queridos, podemos ver nos últimos tempos que o inimigo tem usado os seus adeptos, tem usado as pessoas para afrontar a igreja, para se levantar contra a igreja, para tentar atingir a minha vida, a sua vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o corpo de Cristo. Deus quer usar a sua igreja para se levantar. Deus quer usar a sua igreja com poder, com autoridade. Deus quer que a igreja use as armas que Ele já nos deu. A palavra diz que nós somos cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça. Estamos com nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Temos o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamáveis do maligno. E também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo diz que as armas que nós temos são defensivas, falando do escudo, são ofensivas, falando da espada, para atacar, para investir. E a nossa espada é a palavra, é a vida de oração, de intercessão, de clamor, de busca. Temos que invadir as regiões celestiais, queridos, com o nosso clamor, com nossas lágrimas, com nossos joelhos, com a nossa vida de oração, de clamor. Não é tempo de baixar as guardas, não é tempo de acomodar, não é tempo de buscarmos somente a nossa vontade material e terrena. É tempo de viver nas regiões celestiais. A palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É tempo de viver quem nós somos, seres espirituais, guerreiros de oração, escolhidos do Pai, geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Há pouco
Deixei uma mensagem falando sobre a vida de oração, que viveríamos tempo, que estamos enfrentando o tempo, que a vida de oração vai ser uma questão de sobrevivência espiritual, de vida ou morte espiritual. Por quê, queridos? Porque o tempo que nós estamos vivendo é tempo de lutar, é tempo de guerra, é tempo da igreja se levantar como intercessora, como guerreira, em oração, porque sabemos que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. O que vamos fazer diante do que está acontecendo? O que vamos fazer diante dessa pressão espiritual? Vamos nos acomodar? Vamos nos acolher? Vamos fugir? Vamos entregar as nossas armas? Ou vamos usar o poder e a autoridade que o Senhor nos deu? Vamos nos levantar como igreja gloriosa, como filhos, herdeiros do Senhor, na ousadia do Senhor, no poder e na autoridade que Ele nos confiou como filhos, como igreja do Senhor. Vamos ser embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse o convite através dos nossos lábios, da nossa vida, como a palavra diz, ou não. Queridos, a escolha é nossa. Uma coisa eu digo, se abaixarmos guarda, se cruzarmos nossos braços, seremos atacados de uma forma tão terrível pelo inimigo, por essa opressão que está sobre a terra, principalmente tentando acuar a igreja, tentando calar a igreja e sabendo, queridos, que o inimigo pode ter usado os seus adeptos para fechar o local onde a igreja se reunia, né? A casa do Pai ali, o templo, da forma que você quiser chamar. Mas o inimigo não tem poder de calar a igreja, podemos estar nas nossas casas. O inimigo fecha ali aquele templo, aquele salão, mas Deus abre as nossas casas. Cada casa como uma igreja, cada casa como um local de oração, cada casa como uma casa de Deus, de intercessão, de clamor, de batalha espiritual. E aí, queridos, nós podemos ver o mundo espiritual trabalhando a nosso favor. Quando entendermos isso, que estamos vivendo tempo de guerra e entrarmos mesmo para essa guerra com as armas poderosas que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos deu uma arma poderosa que é a oração, que é o clamor, que é a intercessão. Precisamos entender isso e levantar como igreja gloriosa, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que chora. Olhamos a história da igreja, olhamos o início da igreja, a igreja primitiva e toda a história da igreja, a igreja que foi perseguida, tudo que a igreja viveu de glória, de manifestação do teu poder, do teu milagre, foi através do joelho, foi através da oração, foi através da intercessão. Contemplamos um milagre sobrenatural como Pedro e Tiago foi preso, Tiago foi morto e Pedro ia ser apresentado no outro dia, mas a palavra diz que a igreja fazia incessante oração em favor de Pedro e o Senhor envia um anjo lá e tira ele daquela prisão sem que ninguém perceba. Deus, o Senhor é Deus que responde oração, que responde clamor. Eu acredito que o Senhor está convocando esse exército, convocando a tua igreja para se levantar, para clamar, para orar, para buscar primeiro pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família e depois estarmos clamando pela igreja, clamando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, declarando feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cremos nessa verdade, cremos na tua palavra, tomamos posse, por isso eu oro pela vida do teu filho, pela vida da tua filha, que se levante em batalha, em oração, em intercessão, que tenha um discernimento, que estamos vivendo um tempo de luta, tempo de guerra, mas que no Senhor somos mais que vencedores, tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Contra nós não vale encantamento. Nós cremos que a mão do Senhor está estendida e ninguém pode fazer voltar atrás, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, porque somos teus filhos, somos herdeiros, somos geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade
exclusiva do Senhor. Somos um forte exército, um grande exército que o Senhor tem ajuntado, feito crescer nessa terra. E como exército, o Senhor nos chama para a batalha, para a guerra, em oração, em intercessão. Faça isso arder no meu espírito, no espírito do meu irmão, da minha irmã. Abençoa mais e mais a sua vida, fortalece a casa, o lar, a família dos teus filhos, e que juntos possamos viver esta plenitude, possamos ver a glória do Senhor se manifestar, possamos ver os céus abertos, possamos ver as regiões celestiais trabalhando a nosso favor, os anjos do Senhor guerreando a nosso favor. Quando nós, como igreja, nos colocarmos de joelhos em espírito de pé, mas estamos de joelho clamando, guerreando, batalhando, invadindo as regiões celestiais com os nossos clamores, com as nossas orações, com as nossas intercessões, com ações de graça, como diz a tua palavra. E crendo, Pai, nisso pela fé, eu te louvo, glorifico e agradeço. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, temos que discernir pelo Espírito Santo o tempo que estamos vivendo, porque há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E a palavra é muito clara dizendo que há tempo de lutar, há tempo de guerra. Esse é o tempo que estamos vivendo. Como igreja, vamos nos colocar à disposição e na posição para vivermos a verdade da palavra, que no Senhor somos e sempre seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.